Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estão? Feliz em revê-los. Espero que todos estejam gozando de boa saúde, estejam aproveitando esses momentos de isolamento para estarem com seus familiares e que estejam todos com muita paz, com muita alegria, com muita tranquilidade para podermos passar por esse momento de pandemia que assola o mundo, né? Mas isso vai passar. E enquanto nós estamos vivenciando tudo isso, não podemos deixar de dar continuidade aos nossos estudos, não é isso mesmo? E dando continuidade aos nossos estudos sobre recursos cíveis, hoje iremos falar sobre o recurso de apelação, um recurso muito comum, né, no nosso dia a dia forense. É um recurso que se apresenta em quantidade bastante grande, né, porque ele é interponível da sentença. E nós sabemos que todos os processos, né, em primeiro grau de jurisdição se concluem com uma sentença, que é o pronunciamento judicial, que analisa toda a fase cognitiva do processo, pondo-lhe encerramento, seja com base no artigo 485, seja com base no artigo 487, e também aquele que julga o processo de execução. A sentença tem sua previsão, né, no artigo 203, parágrafo 1º do CPC, que diz que são pronunciamentos judiciais, a sentença, né, a decisão interlocutória e os despachos. E a sentença vem apresentada, vem enunciada no parágrafo 1º, que nós já estudamos, né, quando falamos dos pronunciamentos judiciais, para que a gente pudesse desenvolver aquelas atividades sobre teoria geral do processo, né? Mas observamos o seguinte: a sentença, ela ocorre em qualquer tipo de processo, seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução, em qualquer tipo de procedimento, seja no procedimento comum, seja no procedimento especial. Ela ocorre também na jurisdição voluntária e na jurisdição contenciosa. Portanto, a sentença, trazendo prejuízo, insatisfação, desconforto a uma das partes, essa parte que se sentir prejudicada poderá manejar o recurso de apelação para obter com ela o reexame da decisão que o prejudicou, né? Seja revendo essa sentença, né? Seja anulando essa sentença. Então, nós observamos que o recurso de apelação tem sua previsão no ordenamento jurídico, no artigo 994 do CPC, que diz: são recursos cíveis, inciso 1, a apelação. Além disso, vem especificamente tratado entre os artigos 1009 e 1014 do CPC, né? O artigo 1009 já diz: da sentença caberá apelação. Seja ela sentença de mérito ou sentença definitiva, como queiram, conforme previsão do artigo 487 do CPC, seja ela uma sentença processual ou sentença terminativa, prevista no artigo 485 do CPC. Então, observados esses critérios, né, também o artigo 1009 diz que das decisões interlocutórias ocorridas no curso do processo, das quais não seja interponível recurso de agravo por instrumento, conforme previsão do artigo 1015 do CPC, poderão tais decisões serem impugnadas quando da interposição de apelação em preliminar das mesmas ou apresentadas nas contrarrazões pela forma preliminar. Isso é previsão do artigo 1009, parágrafos 1º e 2º do CPC. Mas falamos desse pressuposto de admissibilidade, que é o cabimento, né? E quem poderá, então, quem terá legitimação para recorrer? Qualquer das partes, né? Seja o autor, seja o réu, desde que seja o sucumbente, seja o vencido, né? Daí não estamos tratando só da legitimação, estamos falando também do interesse recursal. Mas voltando à legitimação, além do vencido, da parte vencida, também terá interesse recursal, a teor do artigo 996 do CPC,
o terceiro interessado, que demonstre esse interesse legítimo, e também o membro do Ministério Público, nas hipóteses em que ele seja parte ou quando funcionar como fiscal da lei. Falamos então dos pressupostos de admissibilidade, cabimento, interesse recursal, legitimação. Cabe agora falar sobre a tempestividade. O prazo para a interposição do recurso de apelação, depois que a sentença judicial estiver publicada, será de 15 dias, a teor do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. É também de 15 dias o prazo para a parte contrária, que é o apelado, também chamado recorrido, apresentar as suas contrarrazões. Observamos que a apelação também deve obedecer à questão de regularidade formal. E essa regularidade formal para o recurso de apelação vem expressa no artigo 1010 do CPC, que eu vou me permitir fazer a leitura. Por quê? Porque a apelação ela é interposta por peça escrita, dirigida ao juiz prolator da sentença, ou seja, ao órgão de primeiro grau. É ele que recebe a apelação e a encaminha para o órgão adquém para o seu julgamento em grau recursal. Mas, uma vez interposta a apelação, nós observamos o seguinte: ela se apresenta em dois momentos. Existe uma peça de interposição recursal, uma peça escrita em que o apelante demonstra o seu conhecimento e o seu inconformismo com a sentença que o prejudicou e, portanto, quer dela apelar, né? Nessa mesma peça, ele requer a juntada das razões recursais, que são uma outra peça onde ele vai colocar todos os motivos, todos os argumentos, né, pelos quais ele irá pedir a revisão, o reexame daquela sentença pelo órgão adquém, né? Então, nós temos uma peça de interposição e temos em sequência, ou que vai acompanhar essa peça de interposição, aquela peça de razões recursais. Também devem acompanhar essa peça de razões recursais o pagamento do preparo, caso efetivamente a parte seja obrigada a recolhê-lo, né? Nós já verificamos que existem organismos que têm a dispensa do recolhimento do preparo, tanto quanto aqueles que são os beneficiários da assistência judiciária gratuita. Essa é a previsão do artigo 1007 nos seus parágrafos, né? Então, com a peça de interposição também deve acompanhar o preparo, e se os autos forem, né, físicos, também porte de remessa e de retorno, né, para o processamento do recurso e depois a sua devolução para o órgão ACO, porque nós sabemos que o recurso é julgado pelo órgão recursal, pelo órgão adquém, mas depois que o acórdão é emanado e transita em julgado, ele retorna, né, é dada a baixa dele ao órgão de origem. Mas voltando a falar sobre o pressuposto de admissibilidade, que envolve a regularidade formal e que está expresso no artigo 1010. Diz lá o artigo 1010. A apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau e deverá conter 1. Os nomes e a qualificação das partes. 2. A exposição do fato e do direito, a matéria fática, né, a matéria discutida e mais também a matéria de direito, a matéria legal. 3. As razões do pedido, né, a motivação, por que eu quero a revisão, o reexame, né, daquela sentença, né? Ou ainda o pedido de decretação da nulidade. Por exemplo, se a sentença foi ultra petita, extra petita, ela é passível de revisão, ou seja, de decretação de nulidade. Ainda deve ser apresentada na própria peça um novo pedido de decisão, ou seja, o tribunal deverá se manifestar, deverá julgar aquele recurso de apelação, né, falando sobre a decisão anterior que foi impugnada através da apelação. Observados esses requisitos de regularidade formal, né, nós vamos passar agora ao
processamento da apelação. Interposta a apelação perante o órgão ACO, o juiz, recebendo a apelação, mandará intimar o apelado para em 15 dias apresentar as suas contrarrazões. Apresentadas ou não as contrarrazões, o juiz encaminhará os autos. Sim, encaminhará os autos. Por quê? Porque o recurso de apelação, ele é uma continuidade do processo, agora em fase recursal, no mesmo instrumento, no mesmo processo. Então, ele encaminhará o processado para o órgão adquém, para se ver julgar e processar o recurso naquele órgão de segundo grau. Então, chegando o processo no tribunal, haverá o registro do mesmo, né, na secretaria do tribunal, haverá a distribuição a uma das câmaras e o sorteio de um relator. O relator é aquele que fará o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, com base naquilo que nós observamos que está previsto no artigo 932, já estudado também. E ele fará a admissão, a inadmissão, ou poderá julgar o mérito recursal. Caso o órgão de segundo grau faça a análise pela inadmissão, nós teremos aí já o não conhecimento do recurso e ele não irá para a fase de análise de mérito, né? Ou ainda ele poderá ter a sua análise de mérito se for conhecido pelo relator. Mas ainda falando sobre o nosso recurso de apelação, quando o recurso é imediatamente distribuído ao juiz relator, ele poderá, então, voltando ao que nós comentamos anteriormente, decidir monocraticamente o recurso de apelação, né? Se não for o caso, portanto, de decisão monocrática, a teor do artigo 932, inciso 3º ou 4º, ele vai elaborar o seu voto. O voto representa um relatório efetivo de todo o processado até o momento recursal, né? Ele irá trazer as suas argumentações, as suas razões, né, naquele voto e encaminhará esse recurso para o juiz-presidente pedindo data para julgamento. Essa previsão está no artigo 1011 do CPC. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator decidi-lo-á monocraticamente apenas as hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5, que eu encaminho vocês a fazerem a releitura. Ou 2, se não for o caso de decisão monocrática, quer dizer, ele sozinho, sem o colegiado, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Nós observamos também, com relação à apelação, que ela possui, além do efeito natural, que é de inibir o trânsito em julgado, obstar o trânsito em julgado da decisão, porque foi interposto o recurso, e além também do efeito devolutivo, que é aquele que entrega ao órgão adquém a análise, né, da matéria impugnada na apelação, também a sentença possui o efeito suspensivo. Nós já falamos que os recursos, em regra, não possuem esse efeito suspensivo, cuja previsibilidade está no artigo 995, que diz: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Veja, uma vez prolatada a decisão, ela já gera seus efeitos, ela já pode ser exigida, já pode ser executada, já pode ser cumprida. Essa é a regra geral do 995. Ela excepciona as hipóteses em que a previsão legal, né, de efeito suspensivo,
né? Ou ainda quando uma decisão judicial entender que haja necessidade de suspender a eficácia daquela decisão. É importante observar que é característica do recurso de apelação, conforme previsão do artigo 1012 do CPC, o efeito suspensivo. Diz lá o 1012, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando a regra do artigo 995. Diz lá, parágrafo 1º. Parágrafo 1º elenca as hipóteses em que a apelação terá efeito suspensivo. São elas: além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que 1. Homologa divisão e demarcação de terras. Na verdade, o termo correto, ou seja, a ordem correta é essa ação que se desenvolve de forma dúplice. Primeiro a ação de demarcação, primeiro eu demarco as terras, né? Verifico qual é a área que vai ser alvo primeiro, depois vou fazer a divisão. Então, quando homologar a demarcação e divisão, é porque eu já tenho certeza da área que será alvo da divisão. Então, a homologação, na verdade, já foi feita, porque tivemos, né, o processamento, inclusive com laudo pericial, que foi homologado da demarcação, e agora será feita a divisão. Então, já não tem mais o que discutir, portanto, já gera os seus efeitos, porque a demarcação já foi feita e a divisão é o que será o subsequente. 2. Que condena a pagar alimentos. Quando condenar a pagar alimentos, é porque também já estiveram demonstrados efetivamente, né, os requisitos necessários para que a gente tenha os alimentos por decretados, né? Ou seja, existe a demonstração efetiva da vinculação parental, alimentante e alimentado, né? Existe a demonstração do binômio necessidade e possibilidade, né? E ainda nós observamos que a partir daí os alimentos já estão decretados, já estão reconhecidos, não há mais o que discutir. Então, também já gera efeitos, né, imediatos. Não tem caráter suspensivo. 3. Aquela decisão que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Julgar improcedentes os embargos do executado quer dizer que a execução procede e deve continuar, né? Ou que julgar sem resolução de mérito porque, na verdade, algum aspecto técnico-processual não foi observado e os embargos não podem proceder, né? Portanto, os embargos são extintos sem resolução de mérito. Também a sentença já poderá de imediato ser alvo de surtir os seus efeitos. Ainda, inciso 4º, confirma, concede ou revoga tutela provisória, né? A sentença que confirmar, que conceder ou que revogar tutela provisória já está o fazendo de forma definitiva. Então não há mais o que se discutir, né? Acabou a provisoriedade daquela tutela pretendida. Ainda, decreta a interdição. Decretada a interdição, a pessoa já perdeu a capacidade de se autodeterminar. Então, a sentença também já gerará seus efeitos, né? Essas particularidades, essas questões que envolvem o parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC, são aquelas que excepcionam o efeito suspensivo que o próprio recurso detém. O parágrafo 2º desse mesmo artigo nos diz que, nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Ainda que haja interposição do recurso, ele pode provisoriamente já ir pedindo o cumprimento daquela sentença,
né? E o parágrafo 3º diz que o pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, né? Naquelas hipóteses dos seus incisos. Dando continuidade, falando sobre o efeito suspensivo, nós vamos observar ainda o artigo 1013, que diz que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Princípio do duplo grau de jurisdição, que traz aquele brocardo, tanto appellatum, tantum devolutum, a devolutividade, né? Nesse artigo 1013, ele vai falar especificamente do que será alvo de análise pelo tribunal. Fala que a matéria impugnada no recurso será analisada e julgada pelo tribunal, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Aquilo que foi alvo da impugnação será analisado e julgado pelo tribunal. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então, se houver uma omissão com relação a aspectos que já foram alvo de discussão em primeiro grau e o juiz deixou de se pronunciar sobre eles, o tribunal analisará aquilo que ficou em aberto. O parágrafo 3º diz: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidi-lo desde logo no mérito quando 1. Reformar sentença fundada no artigo 485. As hipóteses do 485 são aquelas de extinção sem resolução de mérito. Então, matéria técnica processual poderá ser observada pelo tribunal, né, conforme exegese do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1. Também, no inciso 2 do parágrafo 3º, decretar a nulidade da sentença por não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Sentenças extra petita ou ultra petitas. 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. 4. Decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Um outro aspecto bastante interessante é que a falta de fundamentação por parte do magistrado gera a nulidade, né, nulidade da sentença. A previsão também está no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que são nulas as decisões nas quais não haja fundamentação. O artigo 1014 fala das questões de fato não propostas no juízo inferior, que poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Também aqui questões que envolvam fatos novos, podem ser arguídos, podem ser trazidos à baila, né, na fase recursal, desde que possam interferir no deslinde da causa. Sobre a questão da apelação, ainda é importante falarmos sobre o processamento em segundo grau, e que foi alvo também de um fluxograma que foi disponibilizado para vocês, né, para um melhor entendimento desse recurso. A petição de apelação, portanto, né, dirigida ao juiz da causa, no prazo de 15 dias a partir da sua publicação, né, será recebida pelo juiz, que mandará intimar o apelado para em 15 dias apresentar contrarrazões. Vencido esse prazo de 15 dias, né, com ou sem contrarrazões, o juiz encaminhará os autos ao órgão adquém para processar e julgar o recurso, né? Uma vez recebido o processo no tribunal, ele será registrado, haverá a sua distribuição a uma das câmaras,
competentes e também haverá o sorteio para um juiz relator. Esse juiz relator irá fazer a sua análise, né? A previsão está entre os artigos 931 e 932, ou seja, os autos serão concluídos ao juiz relator, e o juiz relator, então, poderá proferir a sua decisão monocrática, né? Com base no artigo 932 e 1011.1, que nós já fizemos a leitura, né? Ou então, se ele não entender por dar a sua decisão monocrática, aqui na decisão monocrática, ele também poderá fazer a análise de pedidos de efeito de tutela provisória no recurso ou ainda de efeitos suspensivos ao recurso, né? Também é decisão monocrática dele. Se não for para dar a sua decisão monocrática apenas e ele entenda que deverá haver o juízo de mérito, portanto, o recurso já foi conhecido, já passou pela análise dos pressupostos de admissibilidade, o juiz relator pedirá dia para julgamento, né? Ou seja, encaminhará para o colegiado, né? O recurso para que se veja processar e julgar pelo órgão, pela Câmara, né? Pelos 3 juízes. O julgamento será feito em dia e hora determinado, o voto do relator será lido durante a sessão de julgamento, haverá manifestação dos 2 outros juízes, né? O segundo juiz e o terceiro juiz, que poderão acompanhar o voto, e em sequência o presidente da Câmara, né, dará o julgamento, dirá qual foi a decisão do colegiado e determinará que o relator faça posteriormente, né, a redação do acórdão. Esse acórdão depois voltará para ser assinado pelo colegiado, né? É possível, né, dependendo do tipo de decisão, se houver ofensa a, por exemplo, outro tipo de direito, a norma legal, por exemplo, né, infraconstitucional ou norma constitucional, a interposição de outros recursos para tribunais superiores, né? Ou não havendo interposição de outros recursos, haverá o trânsito em julgado, né, do acórdão, e os autos retornarão ao órgão de primeiro grau, ou seja, será dada baixa, né, baixarão ao órgão de primeiro grau para que o acórdão seja cumprido. Em linhas gerais, era isso que tínhamos a falar sobre o recurso de apelação e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Gostaria que vocês desenvolvessem a atividade que já deixamos para ser realizada, né, sobre os acórdãos, um acórdão de apelação onde o recurso não é conhecido e um outro acórdão sobre o recurso de apelação onde o recurso é julgado no mérito depois de conhecido. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigada, um beijo no coração.